Olá, olá, olá! Olá, meus amigos, muito boa noite. Primeiramente, eu quero agora aqui pedir para que você que está conectado agora compartilhe o link desse canal, dessa live, para que muitas pessoas possam acompanhar hoje o nosso treinamento, na verdade, o nosso workshop Códigos e Ensinamentos do Maior Líder da História. Está aqui o grande cara, o grande líder. Primeiro, eu queria saber se está todo mundo me ouvindo. Eu não sei se tem chat aberto aí no YouTube, deve estar aberto aí, tá? O pessoal deve estar me ouvindo bem. Maravilha, vai compartilhando, conectando. Nós vamos começar em alguns segundos, né? Parabéns para você que está conectado. Bom, seja muito bem-vindo. A gente está dando sequência agora. A gente está dando sequência agora aos nossos seminários do Workshop Códigos. Então, portanto, seja muito bem-vindo novamente. Se você está conectado a primeira vez no nosso workshop, seja muito bem-vindo. E para você que está dando sequência, né? Toda semana a gente está conectado aqui. Para você que ainda não me conhece, recebeu esse link de alguém, muito prazer. O meu nome é Bruno Caio, eu falo aqui de São José dos Campos, São Paulo. E hoje é um dia muito especial porque nós estamos dando andamento a... Deixa eu só voltar aqui, imprevisto, aí, beleza. Nós estamos dando sequência à nossa série Workshop Códigos Ensinamentos do Maior Líder da História. Vai compartilhando, eu quero ver você compartilhando isso para o maior número de pessoas, mais pessoas entrando, conectando. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, para você que ainda não sabe do projeto, o projeto Códigos Produção, pode pegar um livro Códigos ali, por favor? Para você que ainda não está ciente do projeto, não sabe do que se trata os códigos, obrigado. Os códigos é referente a esse livro que eu escrevi em 2020, o ano passado, no meio do ano, mais ou menos em junho. E esse livro ele traz as ações por trás, os códigos por trás das ações daquele que foi o maior líder da história. E aqui a gente está falando de Jesus Cristo, o maior líder que já existiu de todos os tempos. Afinal de contas, o mundo é dividido em antes dele e depois dele. Então, seja muito bem-vindo. Você está se situando. Para você que ainda não tem, adquira o seu livro Códigos e Ensinamentos do Maior Líder da História. Bom, e hoje a gente vai abordar, como toda semana, um tema diferente. Seja muito bem-vindo. E olha o tema de hoje: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Desligue-se dos problemas. Isso é algo muito sério, porque a gente vive conectado, né? Ainda mais no mundo onde a gente está conectado, é notícia ruim, é notícia que choca a gente o tempo todo, não dá mais para assistir televisão, noticiário, nada disso, porque a gente acaba se conectando com isso e isso acaba fazendo parte, se torna um hábito. E olha só que interessante, eu sempre gosto de começar, hoje a live é bem rapidinha, na verdade, todos os nossos workshops têm duração de 1 hora, mas eu gosto sempre de começar relembrando que a mente é o lugar mais importante da sua vida. Por quê? Porque é daqui que sai tudo, né? Aqui é a grande terra fértil para que sementes sejam depositadas. E a partir daí, melhores e maiores realizações aconteçam. Mas é um jogo do inconsciente, que é um jogo no qual eu e você não participamos. Mas Jesus, o maior líder da história, através das ferramentas para realização, através das ferramentas para a realização de uma vida plena, deixou esses códigos e nós estamos aqui para discutir cada um deles. E hoje o tema é desligue-se dos problemas. Bom, é necessário, primeiramente, antes da gente começar, antes de tudo, você entender que os códigos eles são práticos. Portanto, não seja cético, ok? Não seja cético. Olha só, olha essa frase ela é de Émile Coué. Émile Coué é um psicólogo francês, é farmacêutico também, e ele cuidou de muitas pessoas. E muitas pessoas no qual ele tratou, ele sempre fala que ele não curou ninguém, mas que ele ajudou com que as pessoas mesmo se curassem.
E Emile Coué é um cara que já faleceu, é um cara que viveu no final de 1800 até o comecinho de 1900, e esse francês, ele ajudava as pessoas a se curarem através da autossugestão. E essa frase de Emile Coué, ele fala o seguinte, ó, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Para você que se conectou no último workshop, a gente falou sobre o tema da autossugestão e como Jesus, o maior líder da história, utilizava a autossugestão para realizar grandes feitos, materializar aquilo que ele queria e se conectar com aquilo que ele queria, certo? E, obviamente, que se conectando, utilizando a ferramenta da autossugestão, ele conseguia transformar aquilo que ele sugeria para si mesmo para a matéria. E essa frase do Emile Coué é maravilhosa. Inclusive, é recomendável que a gente fale ela para nós mesmos todos os dias, inclusive dar uma música, não é? Olha só, se você olhar, todos os dias, de todas as formas, vou cada vez melhor, vou cada vez... Mas assim, talvez você esteja rindo aí agora, mas você pode reduzir, ó. Vou cada vez melhor. Ô, Bruno, eu não vou lembrar a frase toda. Cara, canta vou cada vez melhor. Vou cada vez melhor. Vou cada vez melhor. Canta isso todos os dias. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, tá? Pagando esse mico aqui com vocês. Porque, na verdade, todo mundo canta, não é? Cara, todo mundo canta no carro, todo mundo canta no chuveiro. Só que, na real, quando alguém fala assim para você, ô, João, canta aí. Você fala, não, eu não sei cantar. Eu não sei. Por quê, cara? Porque tá tímido, tá tenso, tá preocupado com o que os outros vão pensar de você. Ah, imagina, cara, eu canto sozinho no carro, eu canto sozinho tomando banho, então você fica tímido. Aí os outros falam, pô, canta aí, cara, canta aí, como é que é? Não sei cantar. Por quê? Tá tímido, tenso, preocupado com o que os outros estão pensando. E, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está descontraindo, cara. Porque a gente fica assim o tempo todo. Tenso, preocupado, contraindo, pensando nos problemas, esperando o pior de tudo. E qual é o tema hoje? Desligue-se dos problemas. Você nunca vai encontrar a solução pensando e focando no problema. Você precisa descontrair. Essa é a palavra. Começa a cantar para todo mundo. E se eu te falar o seguinte, o sucesso é para aqueles que cantam. Mas não aí onde você está, em cima da cadeira, para todo mundo ver. E aí, é nesse momento que você precisa descontrair, se soltar, porque a gente vive tenso o tempo todo. Fala para mim, é verdade ou não é? O tempo todo, pensando na negatividade, esperando o pior de tudo. A sociedade acabou acostumando a viver assim, todos nós. E com descontrair é o desengate. É como o câmbio do carro. Imagina o seguinte, para quem dirige é igualzinho o câmbio. Para você trocar de marcha, você precisa pisar no desembregue. Você precisa pisar na embreagem. Quando você pisa na embreagem, aí sim as engrenagens vão se soltar e permitir com que conecte uma nova marcha e aí sim você vai mudar de marcha. Legal? Bom, então é como o câmbio. Você precisa desengatar. E o que é o desengatar? Você precisa desconectar do seu problema. Quando a gente tem um problema, não adianta, a gente não consegue desconectar dele. É 24 horas por dia pensando no bendito do problema. Você acha que você vai encontrar a solução pensando desse jeito no problema? Hoje nós vamos falar muito disso. Só que é o seguinte, o que você precisa entender? Porque quando a mente se condiciona, e deixa eu te falar, quando você não para de pensar em algo, você condiciona a mente. E quando a mente está condicionada a uma questão, não tem saída mais. Não tem saída, é o tempo todo. Pensa o seguinte, o que mais consome a mente das pessoas é, em primeiro, problema financeiro. Meu amigo, quando tem uma conta atrasada, um boleto para chegar, algum compromisso financeiro, a gente já espera o pior, não é? A saúde, as finanças, seja qual seja o tipo de problema. São 24 horas por dia pensando naquela questão. E aí não tem saída. Como que vai ter saída? E nesse caso, saída quer dizer o seguinte, elevar o nível mental para outra dimensão.
Entende o seguinte, e hoje nós vamos falar disso. Albert Einstein sabia disso, Flávio Augusto sabe disso, grandes pessoas que realizaram, Thomas Edison sabia disso, que quanto mais você foca no problema, mais problema você atrai. É normal, está tudo disponível. Deixa eu te falar, Deus não manda solução de problema para ninguém. Por quê? Porque ele já deu, está disponível. É uma questão de conexão. Todo problema tem solução. Se não tem solução, é porque é aprendizado. Você aprende com aquilo e continua. Agora, todas as soluções que você precisa, elas estão disponíveis. É uma questão de conexão. Deus não dá solução de problema para ninguém, porque ele nos dá a sabedoria, a capacidade de nos conectar com aquilo que queremos. Então, olha só, elevar o nível mental é você se desconectar, ir para outra frequência. Desligue-se dos problemas. Mas como assim, Bruno? Cara, passando no problema, pensando toda hora no problema, você não vai encontrar a solução. Quem vive pensando no problema atrai mais problema. Por quê? Porque é onde a atenção está, é onde você está focadão com a atenção, que a energia flui e as coisas acontecem. É ou não é? Você já parou para pensar? Está lá naquele livro Os Segredos da Mente Milionária. Quando você está muito focado e interessado em comprar um carro, por exemplo, um determinado carro, é comum e normal que você comece a ver esse carro o tempo todo. A gente sabe que essas coisas existem, mas o seu ceticismo ou a preguiça não deixa a gente, na verdade, o medo também. Né? Porque quando a gente está preocupado, a preocupação, o medo anda junto com a preocupação e assim por diante. Isso impede a gente de sequer notar que essa preocupação está atraindo mais problema. Já ouviu aquele termo assim? Cara, tá chovendo Xuxa, mas só cai negão no meu colo. Já ouviu isso aí, esse termo? Cara, esse é o termo que isso acontece, é óbvio. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem desconectar dos problemas. E aonde a atenção está, que a energia flui e as coisas acontecem. É como um imã. Entende o seguinte, você tenta e quer a solução. Você quer a solução, é óbvio que quer. Você está precisando de uma solução. Só que o seu magnetismo, a sua energia, todo o seu eletromagnetismo está voltado para o problema. O tempo todo, as suas ondas cerebrais, tudo aquilo que vai te ajudar a captar a solução, todo esse esforço, todo esse poder, ele é consumido, extremamente usado para atrair mais problema, porque é um imã. E para encontrar a solução ou saída, precisa desligar do problema totalmente. Só que Jesus sabia disso. O maior líder da história, ele sabia disso. Ele sabia o quê? Que ele precisava elevar o nível mental para encontrar sempre a melhor solução. Se ele tomasse, imagine o seguinte, se Jesus tomasse alguma decisão errada, uma decisão errada dele poderia comprometer toda a humanidade, todo o ensinamento. Então Jesus, ele tinha o hábito de sempre desconectar e elevar o seu nível mental. E como é que ele fazia isso? Porque ele sabia que ninguém pode ter o que não se pode enxergar. Então Jesus, ele se retirava para orar todas as vezes que as coisas iam mal. Toda vez que ele tinha um problema. Ou todas as vezes que ele precisava tomar uma séria decisão. Vou pegar a água aqui. Obrigado. Valeu. Temos quantas pessoas online aí, produção? Legal. 20 agora. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Você que conectou um pouquinho depois. Hoje o tema é desligue-se dos seus problemas. Bom, mas Jesus sabia disso, que ele precisava elevar a frequência mental dele para um nível acima, para que ele encontrasse a solução ou a melhor resposta. Então ele se retirava para orar todas as vezes que as coisas iam mal ou quando ele precisava tomar grandes decisões. Por exemplo, quando ele designou os 12 apóstolos. A Bíblia fala o seguinte, o livro da vida, que num daqueles dias Jesus saiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12, a quem também designou de apóstolo. Então ele tinha lá uma galera que já estava fechada com ele, que já estava acompanhando ele, só que Jesus ele sai ao monte para orar, porque ele precisa tomar uma grande decisão. Ele precisa montar o grupo favorável dele. E orar é o quê? Orar é concentrar.
Orar é igual meditar, orar é a mesma coisa, é se concentrar em algo, se concentrar extremamente em algo, do lado positivo. Olha só, ele também elevou o nível mental, ele também se retirou quando ele fez o primeiro milagre, depois que ele escolheu os 12 apóstolos. Aconteceu que a sua fama se espalhou, ele ficou muito conhecido. E a fama dele se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser curado de suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava, se concentrava, porque a missão era muito grande. Ele também precisou elevar o nível mental quando ele prediz sua morte. Está lá em Lucas 9,18. Um dia, quando orava em particular, estavam com ele apenas os discípulos, e aí desenrola a história toda, e aí ele comunica os discípulos sobre a sua morte. Novamente ele se retira para orar. Para quê? Para elevar a frequência mental um nível acima, porque ele precisa se desconectar do problema para encontrar a solução. Horas antes da sua morte também, lá no Monte das Oliveiras, olha só, Lucas 22:39. E saindo foi como costumava orar no Monte das Oliveiras. Nós só poderemos encontrar a solução se a gente for para um lugar mais alto. A gente precisa desconectar, pisar no desembraio. Esquece aquilo que está te afligindo. Mas Bruno, eu não consigo, cara, isso está tirando meu sono, eu penso nisso 24 horas por dia. E é aí que você não pode. Lembra que a gente cantou no começo desse workshop? A gente cantou aquela música, todos os dias, de todas as formas, vou cada vez melhor. Isso é uma descontração, e quando você está focado no problema, o que você precisa fazer? Se descontrair. E se descontrair é o quê? Tirar a canalização da sua energia. Mas, Bruno, eu não consigo, eu já tentei de tudo. Você vai conseguir. Pode ter certeza, nós não vamos parar por aqui. Mas não era por acaso que Jesus subia todas as vezes para tomar uma decisão difícil. Olha só, ele sabia do seguinte, olha o que está lá em Marcos 11:24. Tudo quanto em oração pedir, tenhais fé que já recebeu, e assim vai acontecer. Ou seja, toda vez que for orar, ore como aquele que já recebeu. Então, Jesus ensinou o segredo da oração. Esse é o segredo da oração, está lá em Marcos 11:24. Quem ora como aquele que já recebeu, fica pedindo o tempo todo. Qual que é o segredo para a solução do seu problema? Cara, faz uma oração, faz uma dedicação mental, faz uma mentalização, isso é importante. Nos 3 primeiros workshops a gente falou muito sobre autossugestão, sobre o que os outros pensam sobre você influencia, e você também influencia com a sua pregação. Tudo é um conjunto de ferramentas. Mas no tocante a desligar-se dos problemas, é a melhor ferramenta para você encontrar a solução para tudo que você precisar. Só que Jesus não era por um acaso. Ele ia para pedir a solução. Só que você pede uma vez, depois quem já recebeu fica pedindo? Não, agradece. Cara, agradeça pela solução do problema. Esse é o segredo da oração. Bom, e confia, precisa ter fé. Bom, nós pensamos, mas não percebemos. Criamos a realidade e também não percebemos que estão criando a realidade. Esse é o grande X da questão, porque é um jogo no qual eu e você, nós não participamos. Olha o que a ciência fala, um estudo conduzido, porque assim, uma coisa é a gente falar puramente de fé, do que o maior líder da história ensinou. Outra coisa é quando a ciência vem embasando esses fatos. Olha que legal, um estudo de 2010, que foi na Universidade College London, no Reino Unido. A pesquisa apontou que refletir demais sobre uma situação pode ser extremamente prejudicial, levando a lapsos de memória e a depressão. Cara, focar demais em alguma coisa, especialmente num problema, faz mal até para a sua saúde. E mesmo assim a gente não consegue. Por quê? Porque a nossa mente é habitual. Você vai entender daqui a pouquinho. Ô Bruno, não está fazendo sentido para mim até agora. Você está viajando. Cara, aguenta mais um pouco. Você vai entender do que eu estou falando. Porque a nossa mente é habitual.
Ela é habitual porque a gente permite que a nossa mente comande a gente por hábitos. Mas deixa eu te falar, você tem o controle da sua mente. Seja senhor dos seus pensamentos. Assim como você dirige um carro, você pode dirigir a sua mente. Só que a nossa mente concreta é tão poluída, e nós já vamos entrar nesse assunto. Olha só, entre as recomendações dos cientistas dessa pesquisa, olha só, quais são as recomendações, segundo a ciência, para a gente parar de focar somente em problemas? Ó, aceite os problemas, esse é o primeiro ponto. Bruno, eu estou com um problema sério financeiro. Tudo bem, seja menos duro com você mesmo. Cara, deixa eu te falar, você não vai ser preso por estar devendo. Ninguém vai vir te buscar porque você está devendo. Você não vai partir daqui antes de cumprir a tua missão. Então, cara, aceita logo, aceita o problema. E foca na onde? Na solução. Você precisa desembrear, pisa no desembreio. Tira a preocupação, porque a preocupação é negativa, tá? Tenha uma válvula de escape, tá bom? Faz uma academia, se você gosta de jogar bola, tocar violão e assim por diante. Acredite, olha o que a ciência fala, gente. Acredite em algo maior. Ajuda a dar significado às nossas crises. Se você não entendeu até agora, nós estamos no nosso 4º workshop. Se você está acompanhando desde o primeiro e você não entendeu até agora, aliás, para tudo. Deixa eu aproveitar que nós estamos na metade. Eu quero falar o seguinte: tudo isso está fazendo sentido para você? Se está fazendo sentido, então compartilhe agora o link dessa live no YouTube com o maior número de pessoas. Compartilha, para que as pessoas possam também se libertar dessas preocupações e conhecer, porque toda semana, gratuitamente, aqui a gente vai compartilhar diversos códigos que fazem sentido na minha vida. Eu estou falando de algo, deixa o ceticismo de lado, a gente falou disso, né? Cara, com todo o avanço da ciência nas áreas da natureza, da fé, da espiritualidade, da física quântica, da consciência, de tudo isso, definitivamente não é uma boa época para os céticos viverem. Os céticos estão vivendo numa época terrível para eles. Porque a ciência está entrando em áreas que ela nunca tinha entrado. Olha o que a ciência fala. Acredite em algo maior, ajuda a dar significado nas crises. Distraia-se com música. Todos os dias, de todas as formas, vou cada vez melhor. Emily Coé. Você precisa repetir isso para você todos os dias, que pela autossugestão, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor e melhor. Lembra do diário da gratidão? É a mesma coisa. Você vai depois, quando a gente repete muitas vezes alguma coisa para nós mesmos, aquilo torna-se verdade. Você precisa experimentar isso. Lembra do quadro dos sonhos que a gente comentou há uma semana atrás? Cara, que diferença que fez na minha vida. Eu realizei 2 grandes conquistas pelo quadro dos sonhos. Olha só, concentre-se no presente. Lembra o que o maior líder da história falou? Qual de vocês, com tanta preocupação, pode inserir, acrescentar 1 horinha sequer de vida? Não adianta. Cara, se concentra no hoje. Se você se concentrar no hoje, a solução vem amanhã. E não duvida, cara, tenha fé, porque a solução do problema que você está buscando, nós já experimentamos. Minha esposa está aqui, do meu lado aqui. Eu e ela já experimentamos muitos milagres na nossa vida, é de um dia para o outro. Só que sempre aconteceu quando a gente se desconectou. Vai falar que você nunca percebeu. Cara, você já deve ter experimentado, você pode até não ter percebido, mas com coisas pequenas. Quando você mais quer, mais longe fica. Quando você esquece, acontece. É tão assim que tem muita coisa que você tem hoje que um dia foi sonho, aconteceu na sua vida e você sequer lembrou que aquilo foi importante para você um dia. É bizarro. Bom, e o que Jesus disse, o maior líder da história, sobre a preocupação? Olha só, eu vou ler com vocês, não tem muita coisa. Não se preocupem com as suas próprias vidas. Não se preocupem, porque a preocupação é negativa. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, não é mais importante
o corpo, a vida do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Por quê? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma horinha sequer na sua própria vida? Cara, algumas coisas, deixa eu te falar, eu não sei se você tem fé, mas você precisa ter fé, cara. Se você não tiver fé, você não vai conseguir dar significado às crises da vida. A própria ciência está falando disso. O que acontece é o seguinte, por que o tema dessa reunião é desligue-se dos problemas? Por que eu comecei cantando? Por quê? Para te mostrar que a gente... cara, todo mundo canta, pô, o tempo todo. Bruno, você não tem vergonha de cantar aqui no YouTube, ao vivo? Não, pô. Não, pô, todo mundo aqui canta no chuveiro, canta no carro, canta o tempo todo. Qual que é o problema? Quando alguém fala para você, oh, canta aí aquela música, pô. Não. Cara, eu não sei cantar, pô, para. Por quê? Tá tímido, contraído, tá lá, presão, o tempo todo. E a gente vive assim, a gente acostumou a viver assim, tímido, contraído, preocupado com o que os outros vão pensar. Cara, larga disso, relaxa o corpo, solta para que as coisas fluam. Imagina quando vem um problema do tamanho do mundo na sua frente, se ergue uma muralha, puta, um problema intransponível, uma dívida violenta, uma empresa quebrada, uma falta de condição. Entende? Eu pergunto, quem de vocês, por mais que se preocupe, tá? Pode se preocupar à vontade, pode acrescentar uma hora à própria vida. Por quê? Olha o que o maior líder da história falou, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Olhai os lírios dos campos. Cara, imagina o lírio do campo. O lírio do campo, ele não se preocupa se, cara, a terra vai prover o alimento, a água necessária para que ele se torne um belo lírio do campo. Não se preocupa. As aves no céu, a natureza está o tempo todo. Cara, e a gente tem muito o que aprender com o maior líder da história. Por quê? Focado no problema, você só vai atrair mais problemas. Mas, Bruno, isso é óbvio. Parece óbvio, né? Mas por que a sociedade é toda assim? 90% é pobre e 10% é muito rico? Por que 90% não consegue realizar e nem encontrar solução e 10% consegue? Porque a gente até sabe, parece redundante o que está falando, mas não aplica, porque não consegue gerir o emocional, controlar a mente. O Criador nos fez felizes, saudáveis, prósperos. Olhai o lírio dos campos. E por que a nossa vida está difícil? Porque nós estamos errados, ué. É óbvio. Ô Bruno, minha vida está muito difícil. Você está totalmente errado. Tem alguma configuração muito errada aí na sua vida, na sua mente. Está configurado, precisa pisar no desembreio. Se você não está prosperando, saudável, com um relacionamento bom com o seu cônjuge, se você não está prosperando aonde você pisa, se o seu negócio não está crescendo, se você não está vendendo, tem alguma coisa muito errada. Porque o certo é, para prosperar, há tempo de plantar, há tempo de regar e há tempo de colher. Nós estamos errados. Cuidado com o medo, tá? O medo. Vença o medo. Bruno, mas eu tenho muito medo. Então haja com o medo, porque o agir vai interromper esse medo na sua mente. E o agir, porque a fé é abstrata, lembra? Do mesmo jeito que o medo é abstrato. Só que a fé se torna real por meio das nossas atitudes. E o medo, ele vai representar o não diante do sim. Lembra? Por quê? Porque o velho rejeita o novo. É a mesma forma que quando você começa a ir para a academia, imagina hoje, você está aí largadão, igual um pudinzão na forma, sem treinar, sem fazer nada. Aí amanhã você decide começar a puxar um ferro, começar a treinar. O que vai acontecer com o seu corpo 3 dias depois? Cara, você vai andar igual um robô, né? Não aguenta, né? Dor na perna, dor no sovaco, dor no músculo, dor na coxa, dor em todo lugar. Por quê? Porque é o velho rejeitando o novo. Deixa eu te falar, aquilo que acontece na natureza,
aquilo que acontece no nosso corpo é igualzinho ao que acontece no nosso inconsciente. O medo é o não diante do sim. E o medo vai te fazer prisioneiro do problema, cara. Vai impedir que você encontre a solução. Você vai ficar prisioneiro. Isso é um não na sua vida. Está preocupado demais com alguma coisa? Cara, para com isso agora. E às vezes a gente tem um problema, pior do que ter um problema e ficar preocupado com ele, é ser pregador do problema. E aí, para onde você vai, você carrega esse problema com você. É igual uma criancinha do lado, é um filho seu esse problema. Aí você começa a encontrar os outros, eu tô com esse problema aqui, ó, cara, você não acredita. Eu tô com esse problema, eu tô desempregado há 2 anos. Não, eu tô desempregado há 3. Eu tenho gente que assopra velhinha de aniversário de desempregado. Agora, para e pensa comigo, você acha que ninguém arrumou emprego hoje no Brasil? Hoje é quarta-feira de carnaval, né? Ou seria quarta-feira de carnaval, hoje é uma quarta-feira comum. Você acha que ninguém arrumou emprego hoje? Ninguém arrumou emprego ontem? Segunda-feira, semana passada, durante a crise da pandemia toda, o ano passado, você acha que ninguém arrumou emprego? E por que tem pessoas que ficam 1, 2, 5? Putz, cara, tem gente que fica mais que 5. Desempregado. Como? Só tem uma explicação. Está focado no problema. A mente é habitual. E se o modelo na mente está... O que é modelo? Modelo é aquilo que é, por exemplo, se você plantar feijão, você vai colher feijão, porque é modelo, pô. É impossível plantar feijão e colher ervilha, milho. Colher com abacaxi, não tem como. É modelo. E se o modelo que está fixado na sua mente por responsabilidade sua, porque virou hábito, qual que é o hábito? De tudo é difícil, é crença. Crença vira modelo. Quanto mais a pessoa pensa que eu estou desempregado, ela pensa no problema e não na solução, mais problema ela arruma. Só que ela potencializa esse modelo. Ela meio que cria raízes profundas. Por quê? Todo mundo que ela encontra, o vitimismo faz o quê com as pessoas? O vitimismo é fruto também do medo. Você tem tanto medo e tanta certeza de que nada vai dar certo, que você tem essa necessidade de ser um chato, um vitimista. E todo mundo você precisa contar, cara, eu estou desempregado, sabe? Eu não tenho dinheiro, você pode me ajudar? Sempre na esperança de que alguém te ajude. E aí, quando você vira pregador da falta de condição, cara, isso é um perigo, sabe por quê? Porque o meio exerce influência sobre nós e nós também influímos sobre o meio. E ninguém inventa nada sobre você. Você sabia que o que as pessoas pensam de você, em todos os aspectos da sua vida, fortalece isso em você? E pior do que isso, ninguém inventa nada sobre você. Você vende e as pessoas compram. A culpa é sua? É minha? Agora, pior do que isso, pior ainda, é o seguinte, as pessoas lembram da gente do jeito que a gente era. Ou pior ainda, do jeito que elas ouviram falar da gente. De que forma que você está falando do seu problema? Porque o medo, que tudo isso, essa desconexão, esses problemas, é só a sua falta de fé. E o seu desentendimento de que, cara, existe o desembreio para trocar marcha. E aí o que você faz? Você troca problema por solução. Engatou. Mas, Bruno, qual que é o desembreio da mente? Desconectar-se dos problemas. Como assim, Bruno? Cara, a gente vai falar mais. Bom, vamos lá. Bom, por que a gente sente medo? É óbvio, Bruno, eu não quero sentir medo, eu não desejo ter medo. Você acha que eu sou idiota? É claro que não. Mas é o seguinte, quando não se levanta diante do sim, surge um problema. E aí a gente começa a se preocupar. Assim o medo passa a criar um modelo contrário, cujo objetivo é te deixar do jeito que você está. Porque a mente tem um programa. E esse programa tem o objetivo de nos tornar confortáveis. Por isso que o seu corpo dói quando você começa a fazer uma academia. Não, Bruno, mas tem explicação científica para isso, é porque as fibras do músculo elas começam a romper e tal. Exatamente.
O velho rejeitando o novo, e aí o corpo dói, porque, cara, estava confortável, estava bom o modelo pudinzão na forma. Como é que agora você quer puxar peso e começar a crescer? Não, tá doendo. E aí começa a doer. E você sente medo porque você está indo rumo à realização do objetivo e você vai encontrar problemas. Bruno, eu não tenho objetivo nenhum e eu sou cheio de problemas. É porque já virou modelo. Em algum momento, o não se levantou diante do sim na sua vida. E aí você, sem saber, não sabendo disso, não tendo conhecimento dos códigos, o que você fez? Se entregou. E piorou as coisas. Virou pregador da falta de condição, fez conexão negativa com aquilo que você quer, que é o que a gente chama de cumplicidade negativa. E olha só, a gente fica tão preso, tão conectado no problema, que nunca se liberta. É por isso que tem gente que vive com dor nas costas faz 10 anos. Tem gente que está desempregado há 5 anos. Tem gente que está solteiro, querendo alguém, já faz anos. Ah, meu sonho é casar, mas sabe o que é? Não tem, não arrumo. Não é crença. Você está focada, entende? Olha só, você precisa entender o seguinte, cara. A mente concreta é habitual. Ela é habitual. Eu vou te relembrar o que é a mente concreta. Eu não vou falar hoje, tá? Para você que já acompanha os códigos desde o primeiro, nós falamos bastante sobre a mente abstrata e a mente concreta. Hoje eu vou só relembrar o que é a mente concreta e aí você vai entender do porquê que você não está realizando. Olha só, a mente concreta é o intelecto, tá? Ela é responsável pelas funções básicas do dia a dia, tá? Ela é habitual, é responsável pelo pensamento cotidiano, fazer uma conta de padaria, atravessar a rua, tudo aquilo que você não precisa parar para pensar, tipo fumar, entendeu? Fumar é o seguinte, é hábito, pô. Você nem percebe, quando você já está acendendo, já fumou o cigarro inteiro. Daqui a pouco você nem lembra por que você fumou, que hora, quando, se foi inteiro, se não foi. Pô, eu fumei, nem parece que eu fumei. Por quê? Porque é hábito. E está na mente concreta isso. Só que a mente concreta ela é acumulativa. Ela capta e registra toda a informação que ela recebe de estímulos externos. E ela vai processando e reprocessando isso. Só que é o seguinte, a mente concreta não tem a habilidade de criar nada como a mente abstrata. Ela não cria, porém, ela evolui. Ela é evolucionária. Quanto mais informações vai dando ali de estímulo, mais ela cresce e se desenvolve. Bom, só que é o seguinte, a nossa mente só escuta problema, pelo amor de Deus. É o tempo todo. Cara, não dá mais para assistir televisão, noticiário, site de UOL. Bruno, mas eu gosto de reality show, eu gosto de me conectar com as notícias, é importante saber. É importante por quê? Porque você não sabia, óbvio, que existe um negócio chamado mente abstrata. Cara, tem um americano, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele escreveu um livro, ele estudou 5.000 pessoas pobres e 5.000 pessoas ricas. Napoleão Hill fez uma grande obra, estudou os homens mais ricos da época dele, né? 15.000 homens bem-sucedidos, se eu não me engano. Mas esse americano, ele inclusive publicou um livro e ele estudou 5.000 pessoas pobres e ricas. E olha só, 70% das pessoas ricas, e quando eu falo rico, é rico de saúde, rico de dinheiro, rico de intelecto, rico de prosperar, enfim, todas as áreas da vida. Eles não assistem televisão. Caramba! E olha só, ao mesmo passo que 87% das pessoas pobres são viciadas em reality show. Nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil deve ser uns 99%. Cara, isso é bizarro. A nossa mente só escuta problema, cara, o tempo todo. Cara, tá com muito delay, hein? Tá tipo muito delayzão mesmo. Mudei de tela faz tempo. Legal, galera. Bom, é preciso vigiar. Nessa hora que você vê a importância de se conectar com coisas boas.
Se eu pudesse te dar uma dica, meu irmão, você quer encontrar a solução para tudo? Você quer pensar e já encontrar a solução? Você quer ter a habilidade de pisar no desembreio? Mas, Bruno, eu me envolvo emocionalmente com o negócio. Tanto aí é óbvio que se envolve, tanto que o médico não pode operar o filho. Por que o médico não pode operar o filho? Porque ele está envolvido emocionalmente naquela situação. Ele não vai ter controle. Então é óbvio que você imerso no seu problema, você sozinho não vai dar conta, pô. Você está envolvido emocionalmente com tudo. Você precisa entregar, largar isso. Você só vai conseguir largar e se entregar a partir do momento em que você pisar no desembreio, se desconectar. Bom, você precisa vigiar, cara. O maior líder da história usou essa palavra vigiar diversas vezes no livro da vida. E ainda assim, você continua assistindo televisão. Cara, eu vou te falar sobre o coronavírus. Não é recomendável falar, mas, cara, bicho, quanto mais conectado você tá, mais chance de pegar você tem. É óbvio, cara. Caramba, sai dessa crise. A crise tá na sua cabeça, cara. Crise é oportunidade, pelo amor de Deus. Você só vai encontrar a solução para a crise que a gente está vivendo se você for capaz de se desconectar. Cara, desliga a televisão, pelo amor de Deus, não tem nada útil. É só lixo, é só informação horrível, com um único objetivo, de manter a classe média do jeito que é, pô. Entende? Bom, então, os animais, pensa o seguinte, os animais, eles agem somente por hábito, né? Você educa o seu cachorrinho a fazer xixi na toalhinha. A minha, por exemplo, é educar, não faz em casa, né? Ainda bem. A minha, nós treinamos ela para fazer lá embaixo, só que ela pede para descer a cada 5 horas. Né? Tem que descer 4 vezes por dia com ela. Por quê? Porque ela foi habituada, foi treinada. E todos os animais agem por hábito. Mas nós não, pô. A gente tem consciência, poder de escolha, mas a gente se habituou a viver preocupado com falta de condição, cara. Pelo amor de Deus. Você lembra o seguinte, a ação vai gerar aquilo que você está buscando, porque nada começa com condição, é tudo a mesma coisa. A fé é abstrata e se torna real por meio das nossas atitudes. Nada começa com condição. Primeiro a gente começa e depois a condição aparece. Toda vez que for pedir ao Pai, peça como aquele que já recebeu. Quem já recebeu, imaginou que já recebeu, sentiu que já recebeu, agradece. Ô Bruno, mas eu não tenho ainda na minha mão. É aí que está o código, pô. Primeiro começa, pô. Começa, primeiro agradece. Já você entende? Aquele que tem, ainda mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o pouco que pensa ter, lhe vai ser tirado. A gente não é como os animais, pô. Mas a gente vive como os animais. Entende? A gente vive como eles. Mas não precisa. Porque o Criador não criou os homens como os animais. Então por que a gente vive assim? Porque a mente está nos dominando. Ela é habituada, dominada. Imagina só, gente, o vendedor não acredita mais na venda. O empresário não acredita que vai ter dinheiro no final do mês para pagar os funcionários. O funcionário, ele acredita que o dinheiro não vai dar até o final do mês. Por quê? Porque a gente está sempre contraído, está sempre negativo, sempre acreditando na falta de condição. O dinheiro não vai dar, vai acabar até o final do mês. Quando vai pagar uma conta, paga amaldiçoando uma conta. Entende? Bom, quando compreendemos isso, cabe a nós, a mim e a você dirigir a mente. Assim como você dirige o seu carro, assim como você pisa no desembreio do carro, na embreagem, dessa mesma forma, desse mesmo jeito, é que você vai dirigir a sua mente. Você só precisa entender. Conectar no problema traz mais problemas. Lembra? Qualquer um de vocês, com todas as suas preocupações, consegue
inserir um dia de vida na sua jornada, uma hora que seja. Bom, o hábito só atrai aquilo que ele é, porque é modelo. Então, onde está o segredo? Está no hábito. Sua mente é habitual, sua mente está habituada a, de repente, não ter dinheiro. Sua mente está habituada, de repente, a viver em guerra com seu cônjuge. Entendeu? Porque é modelo. Quer dizer, o que é modelo? Plantou feijão, colhe feijão. Plantou milho, colhe milho. E assim por diante. Então, o que fazer? Eu vou pegar água aqui. Maravilha. Tá bom até agora? Tá compartilhando? Maravilha. Bom, então o que fazer, Bruno? Mediante a tudo isso que você falou até agora. Tá? O que eu vou fazer? Bom, você entendeu que tem um problema? Se você entendeu, eu tenho um problema. Legal. Entendeu? Legal. Primeiramente, aceite. Você precisa aceitar o problema. Busca entender por que ele aconteceu. É só esse, é a única hora que você vai dar um foco no seu problema. É, cara, eu estou com um problema. Eu estou com uma dívida. Eu estou com um problema de saúde. Eu estou com um problema no meu trabalho. Eu estou com um problema a ser resolvido na minha empresa. Por que eu estou com esse problema, cara? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Em seguida, você ora. O que é orar? É se concentrar, meditar, se conectar com aquilo que você quer. Só que lembra do seguinte: o maior líder da história ensinou o segredo da oração. Quando for orar, peça como aquele que já recebeu. Então, identificou, eu tenho um problema. O que você vai fazer na sequência? Você vai orar. Só que como é que ora? Toda vez que for pedir, quando for orar, ore como aquele que já recebeu. Então, agradece pela solução. E se desconecta. Pisa no desembrague. Certo? Terceiro ponto, livre-se do medo. Todo problema ou tem uma solução ou é aprendizado para algo maior. É uma dessas duas funções, cara. Não tem jeito. Problemas são alavancas para o próximo nível, mas se você se conectar com o problema, você vai atrair mais problema. Entende? Quantas pessoas você conhece que vive uma vida inteirinha de problema? Tem gente que nasce no problema, vive no problema, cresce no problema, envelhece no problema e morre ferrado, lascado. Por quê? Não descobriu os códigos. Não sabia que era só pisar no desembreio, desconectar que a solução ia aparecer. Quantas vezes, amor, minha esposa está aqui do lado, quantas vezes o milagre aconteceu na nossa vida? Várias vezes. Por quê? Porque a gente sabia o segredo da oração. Cara, eu passei por muitos problemas. Quem trabalha comigo, né? Hoje eu tenho muitos sócios e um dos negócios que a gente tem. Cara, há 14 meses atrás, nossa vida estava bem diferente. E o que eu fiz? Apliquei os códigos. Por quê? Problemas acontecem, pô. Eu não tô. Deixa eu te falar de novo. Para tudo. Tá fazendo sentido para você? Tá conectado aqui? Por que é que você ainda não compartilhou isso com as pessoas que você ama? Compartilhe agora, pô. Para aqui um pouquinho. Eu vou tomar uma água e é o tempo de você dar um like no canal, nesse vídeo, se inscrever e compartilhar isso para outras pessoas. Faz isso agora aí pra gente. Por gentileza. Por gentileza, faça isso. Bom, ó, não esquece do seguinte, né? Clica no sininho, que a partir dessa semana nós vamos começar a derramar um monte de vídeo aí. Gratuito! Um monte de vídeo. E lembre o seguinte, tudo é semente, tá? Tudo é semente. Compra esse livro, compra logo 10 códigos. Você vai lá no nosso site, www.brunocaio.com.br. Você vai encontrar lá o livro Códigos. Esse livro ele é libertador, é uma leitura facínima, gente. Quem já leu pode comentar aí nos comentários. Comenta aí o que você achou do livro. Esse livro ele é libertador, são ferramentas simples para se usar no dia a dia e realizar.
Pense o seguinte, cara, você acha mesmo que uma pessoa que nasceu lá no bairro do Jabur, no Rio de Janeiro, acho que é Jabur que fala? Acho que é isso mesmo. Estou falando do Flávio Augusto, nasceu na periferia do Rio de Janeiro. Silvio Santos nasceu na periferia do Rio de Janeiro. Thomas Edison nasceu pobre, surdo. Einstein nasceu numa família comum. Foi considerado um tolo pelos professores. Você acha que todas essas pessoas foram beneficiadas por uma força maior que ajudou eles a seguir em frente? Elon Musk, com todos os desafios que ele... Você acha que ele foi favorecido? Não, não existe, cara. As pessoas, o que elas fazem são pessoas comuns, como eu e você. Faz xixi, cocô, se escovar o dente também, faz amor de vez em quando, é normal, cara. São pessoas normais. Tem problemas, tem adversidades. Mas elas descobriram que existe um método. Poucas ações. Uma delas, elas não focam nos problemas, jamais. E elas são as que mais têm problemas, porque quanto mais você cresce, mais problema você arruma. Só que quanto mais problema você arruma, mais rápido e mais... Porque se você tem muitos problemas, é porque você está envolvido em algo grande. Sua missão é grande. E se você já chegou em um patamar grande, é bem provável que você já tenha entendido que quanto mais você foca no problema, maior ele fica. Ou outros aparecem. Bom, legal. Agora eu quero te falar de alguns casos reais. Vamos falar dele? Bilionário? Eu sou fã desse cara. E eu digo o seguinte, eu tenho total convicção que eu posso fazer tanto quanto ele fez, ou ainda mais. Sabe por quê? O maior líder que já passou por esse mundo, ele falou o seguinte, ele realizou coisas inacreditáveis com a mente, utilizando as ferramentas da mente, envolvendo crença, e entre outros fatores. Não foram efeitos paranormais. Todos os eventos que Jesus realizou na Terra, ele utilizou as ferramentas. Muitas delas estão descritas no livro lá, Códigos, Ensinamentos do Maior Líder da História. Mas olha só, em 1995, ele abriu a primeira escola com empréstimo do banco. Você acha que isso é um problema ou não é? O Flávio Augusto. Você quer abrir um negócio, mas não tem dinheiro, tem um problema? Vou choramingar? Vou parar? Não. Esquece o problema. Pisa no desemprego. Legal, pisou no desemprego. Vem a solução. Vou fazer um empréstimo. Pô. Ah, legal, mas eu não tenho nome. Eu não tenho... Eu sou jovem. Como é que eu vou fazer? Ah, tem cheque especial? Tem. Então vou pegar dali. Sem o dinheiro das matrículas, ele não teria caixa para pagar funcionário. Da onde eu estou tirando isso? Da autobiografia dele. Aqui, ó. A autobiografia do homem aqui. Estou fazendo propaganda do livro dele e não estou ganhando nada para isso, hein? Olha só. Patrocina eu aí, Bans, a editora, né? Que inclusive é dele. Bom, mas sem o dinheiro das matrículas, ele não ia ter como pagar esse empréstimo. É um problema, não é? Só que o maior líder da história, o que ele ensinou? Toda vez que você for obrigado a andar uma milha, você já anda logo duas. Por quê? Porque a atitude positiva anula a influência negativa. Desconecte-se dos problemas. Bom, em 3 anos, o fato é o seguinte, lembra? Se ele não arrumasse, vendesse matrículas, ele não ia ter como pagar os 20 funcionários que foram envolvidos no início da operação. Só que ele vendeu, antes de abrir, 70 matrículas. E aí foi andando. Em 3 anos, esse cara ele abriu 34 escolas. Chegou a ter mais de 1.000 funcionários. Em apenas 3 anos de negócio. E começou sem condição. Mas nada começa com condição, né? Isso foi em 95. Em 99, ele aumentou muito os custos fixos dele. E é só que a receita dele baixou 30%. E ele acumulou uma dívida de 2,5 milhões, que crescia na casa dos 120 mil reais ao mês. Será que isso é um problema? Cara, você não toma uma atitude, passou 30 dias, 120 mil a mais na dívida, juros sobre juros, e já estava em 2,5 milhões. E o que ele fez? Deu a resposta certa. Olha aqui um relato dele. Ó.
Quando ela, a esposa dele, me disse que tínhamos chegado ao nosso limite, eu sabia que uma solução numa direção bem diferente da que estávamos precisava ser tomada. Caramba, isso é incrível! Ele em nenhum momento ele falou em problema, ele falou em solução. E ela disse que eles estavam no limite, no limite. E ele sabia o quê? Ele já sabia, não é assim, ele achava, ele poderia achar, não, ele sabia que uma solução estava sendo encontrada numa direção diferente da que ele estava. E aonde ele foi buscar a solução? Focando na solução. Ele não focou no problema daí em diante. Olha só, continuando. O fato é que, o que aconteceu depois? Olha ele falando. O fato é que dobramos o resultado de vendas em menos de 6 meses. Dobrou o resultado. Ele tomou algumas ações. Por quê? Ele pisou no desembreio e engatou a solução. E quando você pega essa habilidade de pisar no desembreio, a solução vem, daqui a pouco é questão de dias, de semanas, de minutos, na hora certa. Pum, como um passe de mágica. Por quê? É ferramenta, não tem nada de paranormal nisso. É eletromagnetismo, é imã. Enquanto você foca no problema, você atrai mais problema. É assim. Olha só. Esse cara aqui, ó, Elon Musk, esse cara ele criou a PayPal. Lembra disso? Estou te dando casos reais para você entender o que acontece para todo mundo. Só que eu só estou dando caso de gente grande, porque quem realiza é assim. Elon Musk, ele fundou a PayPal, foi cofundador da PayPal. E a PayPal foi vendida, e a parte dele foi 180 milhões de dólares. Ele investiu 90 milhões dessa grana na SpaceX e na Tesla. 2 empresas. Só que olha o que aconteceu. O ano de 2008 foi difícil. E o plano para lançar o foguete que ele queria lançar falhou 3 vezes. Ele tinha dinheiro só para 3 lançamentos. Junto com isso, a Tesla quase faliu 2 dias antes do Natal. Então tinha sobrado 40 milhões para ele investir. Olha o que fala no documentário dele, ele mesmo falando. Eu podia colocar todo esse montante, esses 40 milhões, numa empresa, e a outra iria definitivamente morrer. Ou eu poderia colocar metade na SpaceX e metade na Tesla. Nesse caso, as duas poderiam morrer. Ou seja, ou ele salvava uma, com certeza, e a outra ia quebrar de qualquer jeito, ou ele quebrava as duas, se ele dividisse essa grana. Só que ele falou o seguinte, quando você põe sua energia na construção de alguma coisa, é como se fosse seu filho. Então, ele não conseguiu escolher. Ele aplicou o dinheiro logo nas duas. E, graças a Deus, ambas sobreviveram. Por quê? Se você é obrigado a andar 1 milha, você anda logo 2. Caramba, cara! Só que, se eu fosse um cara medroso, o que ia acontecer? Não ia dar. Tá fazendo sentido, cara? Pelo amor de Deus, deixa seu like nesse vídeo. E compartilha. Legal? Toda segunda-feira ou toda quarta-feira, vocês que vão escolher lá no canal do Telegram, às 20 horas, nós vamos estar aqui, presente, com esse conteúdo. Fez sentido para você? Se fez, vai lá para o canal do Telegram, códigos. Depois, se a produção puder colocar o link do nosso canal vai estar na descrição do vídeo aí, tá bom? Legal, tá com um probleminha no bate-papo, nós vamos mudar a configuração do canal. Estamos começando, né? Só que nada começa com condição. Primeiro você começa, depois a condição aparece. Eu acredito, se você comprar essa briga junto com a gente, nós vamos ter, o quanto antes, 10 mil pessoas conectadas ao vivo. E vai acontecer? É óbvio que vai. Olha só. Então, o que ele fez, cara? Ele deu a resposta certa. O medo, a preocupação, a conexão com o problema poderia fazer com que ele tomasse uma atitude diferente. Não, cara, eu vou salvar uma empresa só, tal. Cara, para quem conhece um pouco do Elon Musk, sabe o que é a Tesla hoje? O tanto de lucro que dá essa empresa. E o que é a SpaceX, né? A nova NASA.
Bom, mas aconteceu isso. Olha só, Thomas Edison, pô. Um repórter deu uma trucada nele, uma época aí. Olha só, um repórter perguntou como ele... Ó, Thomas Edison, cara, surdo, não ouve quase nada, não ouvia quase nada nos dois ouvidos, problema financeiro. Estudou até os 8 anos de idade somente. Ele frequentou uma escola. E o cara fez quase 2.500 patentes em vida. E olha só, um repórter perguntou para ele como ele se sentia por ter falhado 25 mil vezes na tentativa de criar uma simples bateria. Como ele se sentia? Cara, você falhou 25 mil vezes para criar uma bateria? E ele respondeu o seguinte: eu não sei por que você acha que foi um fracasso. Hoje eu conheço 25 mil maneiras de não fazer uma bateria. E você, o que você sabe? Olha o entendimento, cara. Jesus fez uma obra fantástica quando ele passou na Terra e entregou todos esses códigos para que todos nós tenhamos uma vida plena. Sabe por que muitas vezes você pede saúde, você pede solução e vem mais problema? Porque você pede errado, cara. Você pede errado. Toda vez que for pedir ao Pai, peça como aquele que já recebeu. O que é que você não entendeu ainda? Ele deu vários códigos, você está aí preocupado. Ah, Bruno, mas eu já li a Bíblia. E daí? Nós não estamos falando de religiosidade, nada disso, tá? O fato é que adianta você ler a Bíblia e não praticar os códigos que estão lá, cara? Sede como os lírios dos campos, eles não trabalham. Eles não precisam trabalhar, eles não se preocupam. Albert Einstein, olha o que ele falou. Nós não podemos solucionar nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. Caraca! O maior gênio da história, depois de Cristo, a mente mais genial que já passou pela humanidade foi Albert Einstein. Um cara cheio de defeito, mas que sabia os códigos, mais do que todo mundo aqui. Cara, esse cara, tanto que pergunta, cientista, hein? Cara, qual o seu maior desejo, Einstein? É conhecer os pensamentos de Deus. Nada mais lhe importa. Genial! Olha o que Santideva falou, que é um filósofo indiano. Olha isso, gente. Se você pode solucionar seu problema, então qual é a necessidade de se preocupar? Se você pode resolver. Agora é o seguinte, se você não pode resolver o seu problema, então por que você vai se preocupar? Cara, se você pode resolver, a única coisa que você tem que fazer é não se preocupar, que a solução vai aparecer. Agora, se você não pode resolver, por que é que você vai se preocupar? Se você pode resolver, você vai se preocupar por quê? Mas se você não pode, vai se preocupar por quê? A regra é, não se preocupe. Igual falou o Gerald, olha só, um cientista da computação milionário americano, olha só, os líderes de solução de problemas têm uma coisa em comum. Outro cientista falando. O que os líderes solucionadores de problemas têm em comum? Uma fé que há sempre um caminho melhor. Sensacional, gente, já estamos finalizando, tá? Olha só, e por fim, o que o maior líder da história falou sobre isso? Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, sem censura. É só pedir e vai ser dado. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento, ou seja, ela não tem vontade própria. Galera, esse era o recado de hoje. Eu espero que tenha sido bom para você. Eu espero que você tenha pego o código de desligar-se dos problemas, pisar no desembreio. Guarda isso, leva isso para o teu coração. Deixa o seu like no vídeo, não esquece de compartilhar, se inscreve no canal. A partir de agora, aqui vai ser a nossa casa, os nossos encontros, para compartilhar tudo isso. A gente falou de autossugestão, a gente falou de marketing pessoal,
a gente falou de realização, a gente falou de crença, de modelo mental, de mentalidade concreta, abstrata, e hoje nós falamos de desligar-se dos problemas. E eu desejo do fundo do meu coração que a partir de hoje, todas as soluções que você tem buscado, de fato elas apareçam na sua vida, como mágica, de forma física. Pode ter certeza, se hoje você aprendeu a pisar no desemprego, desconectar-se, certo? Vou dar uma dica para você se desconectar. Está muito tenso? Está muito preocupado? Cara, o que você gosta? Eu gosto de animais também, tá? O que você pode fazer? Cara, no momento da tensão, abre o YouTube, velho, do seu celular, põe vídeos de animaizinhos. Você gosta de criança? Põe vídeo de bebê dando risada. Põe pegadinha. Põe um filme de comédia. Põe alguma coisa que rapidamente te tire do foco do problema. E desconecta. Porque toda vez que você for pedir ao Pai, peça como aquele que já recebeu. Isso você só vai ser capaz de agradecer por algo que você não tem se você sair do ambiente negativo. Se você se desconectar e pisar no desemprego. Tá ok, pessoal? Um forte abraço! Obrigado pela audiência, tá? Quer mudar a vida de alguém? Compartilha esse vídeo agora. O conteúdo vai ficar disponível aqui no canal, a produção acabou de falar, vai ficar disponível. Compartilha com o maior número de pessoas, sem moderação. Um forte abraço. E a gente se vê lá, hein? Na próxima semana, no mesmo bate-horário e mesmo bate-local. Um forte abraço e a gente se vê no topo. Valeu! Um abraço!